Bom, vamos aqui a mais um vídeo de mecânica dos fluidos. No vídeo passado, a gente deduziu a equação da vorticidade, né? Que, se não me engano, era uma coisa assim, né? dxi dt tem que ser igual a gradiente de ρ, vetorial gradiente da pressão, dividido por ρ ao quadrado, mais xi dot grade de v, menos xi de ático com divide v. Um adendo sobre isso aqui, que vai ser muito útil pra gente, é que para escoamento incompressível, para escoamento incompressível essa equação se simplifica, né? Isso aqui vai para zero, porque o grade de ρ vale zero. Isso aqui vale zero, porque para escoamento incompressível o div de v vale zero também, né? Pela equação da continuidade. Então a gente vai ter simplesmente que derivada material de xi dt tem que ser igual a xi dot grade de v. Tranquilo? Ah, por que você tá falando? Por que a gente tá falando tanto de vorticidade? Cara, a vorticidade vai ter um papel muito importante, porque a gente vai querer falar muito de forças que atuam em corpos imersos em fluidos. Isso vai envolver força de arrasto e força de sustentação. E um conceito absolutamente fundamental nesse estudo é a circulação. A circulação ela é definida a partir da vorticidade, elas estão intimamente ligadas, né? Tão ligadas que eu vou falar um pouco agora do Teorema de Kelvin. Tá? Teorema de Kelvin. Esse vídeo de hoje eu vou provar poucas coisas, não vai ter uma Kelvin. Não vai ter uma matemática tão avançada assim, vai ser mais teoremas, vai ser mais uma parada mais conceitual assim. Eu não sei se vocês lembram, mas eu fiz um vídeo falando de circulação, já que é esse gama. Circulação é a tendência de um fluido de seguir o caminho delimitado por uma curva fechada, né? Que é o seguinte, antes de falar do teorema de Kelvin, eu vou falar que a circulação é igual a integral fechada sobre um caminho de V dl, beleza? E se a gente aplicar o teorema de Stokes aqui, do cálculo 3, teorema de Stokes, deixa eu trocar de cor, tá ficando muito branco aqui. Teorema de Stokes. A gente tem aqui a vorticidade, né? Integral de superfície de xi n ds. Bom, e o que diz o teorema de Kelvin? O teorema de Kelvin diz que para um fluido barotrópico e incompressível, a gente tem que a derivada material de gama, que é a circulação, sobre dt, vale zero. Beleza? Para provar isso aqui, a gente até pode provar a partir dessa equação aqui. Você abre ela e vê que isso aqui vai dar zero para um fluido barotrópico. E similar ao que acontece com Bernoulli, né, que a gente aprende que velocidade e pressão são inversamente proporcionais, né? A gente tem que, se a circulação diminui, né, é porque a gente tem que a circulação pode ser dada pela vorticidade vezes a área, né? Se isso aqui se mantém constante, a gente aumenta a vorticidade, a gente diminui a área e vice-versa, tá? Uma relação aí legalzinha de saber. Bom, mas afinal, o que é o teorema de Kelvin, né? O teorema de Kelvin é justamente isso, que a derivada material de Stokes, ou derivada total de gama em função do tempo, é zero para um fluido, né, incompressível e barotrópico. Barotrópico é aquele que a pressão depende somente da densidade. Nessa linha, a gente vai falar agora do teorema de Kuta-Joukowski. O teorema de Kuta-Joukowski é muito importante para a aviação. Ele explica por que aviões voam, né? Ele diz que a força de sustentação, ou FL, L de lift em inglês, FL, tem que ser igual a ρ, V infinito, que é um subscrito, né? Circulação vezes L. Onde esse V infinito seria a velocidade livre do escoamento do fluido. O que é importante por enquanto? Tá? Esses teoremas aqui todos eu vou provar em outro vídeo, mas o professor nessa aula acabou não provando nenhum deles matematicamente, mas depois ele provou. Aqui a gente só vai pegar a primeira intuição. A relação mais importante e intuitiva é que
a força de lift, ou seja, a força que faz o avião ir para cima, no caso, a força vertical, ela é proporcional à circulação. Quanto mais circulação, mais força de lift, tá? Mas isso gera a pergunta, né? O que acontece quando Xi é igual a zero, ou seja, é um escoamento irrotacional, ou seja, o curl, o rotacional de U vale zero. Bom, se Xi vale zero, a gente tem que o div de V que o hot de V vale zero, ou seja, a gente pode descrever a velocidade como sendo função do gradiente da função escalar, né? Ou seja, isso aqui é um escalar, e quando você tira o gradiente disso, você tem um vetor, né? Que a gente vai associar essa grandeza escalar a essa velocidade. Além disso, isso já não era pra ser novidade, né? Isso aqui eu acho que eu fiz um vídeo falando de escoamento potencial, se eu não fiz vai sair. Mas na playlist vai estar certinho. Além disso, se o escoamento for incompressível, temos que o div de V vale zero. Porém, a gente sabe que V é o gradiente de uma função escalar. Então a gente tem que o div do escalar de φ tem que ser igual a zero. Ou seja, isso aqui é literalmente o laplaciano de φ igual a zero. Ou seja, isso aqui é a equação de Laplace. Pro meu PIBIC, eu tive que fazer uns vídeos resolvendo a equação de Laplace. Né? Tá aí no meu YouTube quem quiser ver. Não vai cair em Fluidos 2, mas eu fiz um vídeo resolvendo esse problema aqui num quadrado, num retângulo, tá? Equação de Laplace com as condições de contorno. Fecha, com a condição de contorno. Então, Laplaciano de φ vale zero e aqui tem diferentes funções diferentes condições de contorno, tá? Aqui nas bordas do retângulo. Né? Mas a princípio meu PIBIC seria um trapézio, mas a gente vai dividir isso aqui em duas figuras, tá? Aqui um retângulo e aqui um triângulo. Mas isso aqui é outro assunto. Bom, então a gente tem que escoamentos potenciais e incompressíveis são regidos pela equação de Laplace, que a gente não precisa aprender a resolver por enquanto, né? Bom, alguns pontos sobre a irrotacionalidade, né? Porque a gente vai assumir irrotacionalidade em muitos casos, né? Para o fluido ideal, que ele é invíncido e irrotacional, mas como a gente vai ver agora, a viscosidade e a irrotacionalidade elas estão muito bem ligadas, né? E a gente vai falar disso, né? Alguns pontos sobre a irrotacionalidade, tá? Irrotacionalidade. O que a gente vai falar? Bom, a gente tem que recordar da lei da viscosidade de Newton, né? A gente tem aqui duas placas paralelas, tem um fluido aqui, um de perfil de velocidade. A gente pode aproximar em alguns casos como sendo um perfil linear, né? Aqui eu vou aproximar porque não importa pro ponto que a gente quer fazer. Aqui a gente vai ter um gradiente da velocidade, né? E a gente vai ter que é V1, V2, V3, etc. A gente vai ter que tal JI tem que ser igual a mi del VI del XJ. Então, se eu trato de um fluido invíncido, ou seja, se mi igual a zero, tal tem que ser igual a zero também. Então, velocidade relativa entre camadas paralelas gera essa tensão cisalhante que a gente estuda. Beleza? E se a gente der um zoom, tá? Der um zoom na parede de um fluido, por exemplo, na parede de fluido, não, perdão, na parede do escoamento, né? Sendo isso aqui, deixa eu trocar de cor, se ficar branco. A gente vai ter isso aqui. Isso aqui é a parede, tá? Aqui a gente tem a camada de um fluido, V1. E aqui em cima a gente vai ter V2. Dando um zoom bem grande, tá? A gente tá dentro da camada limite agora, V2. A gente percebe que, como V1... Opa, peraí, meu áudio tá saindo, tá? Como V1 é menor que V2, se a gente prestar atenção, a gente vai ver que a gente vai ter vórtices aqui, dentro, entre essas camadas. Isso vai ser como se fosse uma esteira, como se fosse tipo duas placas paralelas e entre elas tivesse vários rolos que estivessem jogando de cima pro lado, beleza? É isso que permite com que as velocidades entre as camadas de fluido sejam diferentes, né? E aqui, obviamente, a
Aqui, obviamente, a vorticidade tem que ser diferente de zero, porque a vorticidade mede a tendência de o fluido girar em um ponto. Ou seja, para que essa velocidade aqui V1 pode ser zero, inclusive, tá? Se for uma condição de não escorregamento, se isso aqui fosse na parede... não consigo pegar. Se V1 estivesse correndo na parede, teria que ter o fluido com velocidade zero na parede, o fluido girando em torno de um ponto aqui, levando V2 para outra direção. Então, daqui a gente pode tirar que escoamentos e rotacionais são invíncidos próximo à parede. Por quê? Porque se ele não for invíncido, ou seja, ele tiver um Mi associado a ele, isso aqui vai gerar uma tensão cisalhante devido a essa vorticidade. Então, como ele não tem a vorticidade, eu não posso ter a condição de não escorregamento. Ela não é mais válida. No slip condition, né? No slip condition. Por quê? Porque ela não é válida porque, cara, se esses vórtices aqui eles não existem, V2 não pode ser maior que V1. Se V2 não pode ser maior que V1, o fluido não pode ter velocidade zero perto da parede, porque senão o fluido não estaria se movendo em lugar nenhum, em ponto nenhum. Então, é como se o fluido escorregasse na parede, entendeu? É literalmente isso. Então, perto da parede, o fluido irrotacional ele tem que ser invíncido. Beleza? É uma conclusão importante aqui que a gente tira. O que mais a gente pode falar aqui? O fluido é impermeável, tá? É outra condição. Ele escorrega pela parede, mas ele não passa por ela. Tá? Bom, vamos falar agora, que a gente já tirou isso do caminho, sobre escoamentos. Escoamentos potenciais. Escoamentos potenciais incompressíveis. Vou botar só em comp, bidimensionais. Aqui a gente vai usar muito a relação entre φ, que é a função potencial, e psi, que é a função corrente. Pera aí, pode ser importante. Vou ver uma mensagem aqui, já volto. Voltei. Bom, não sei se vocês lembram, mas eu fiz um vídeo. Mas eu fiz um vídeo falando sobre a função corrente, e lá nesse vídeo tem a demonstração do que eu vou falar agora, tá? Mas, a função corrente a gente pode falar que Vx tem que ser igual a del psi del y, e Vy tem que ser igual a del psi del x menos del psi del x. Beleza? Isso aqui a gente pode definir V como sendo o rotacional de psi. Psi, porque psi ele não é um vetor, mas a gente pode atribuir um vetor a ele de tal modo que ele seja na direção z, né? Já que ele é dado pelo rotacional. Já que ele é dado pelo rotacional, ele tem que ser paralelo, perpendicular ao plano que é formado por Vx e Vy. Então aqui vai ter um psi-z. O rotacional desse, entre aspas, vetor vai dar justamente pra gente isso aqui. Tá tudo naquele vídeo lá de função corrente. Porém, a gente tem que, como o fluido ele é escoamento potencial incompressível bidimensional, a gente vai ter que o rotacional dele tem que ser igual a zero. Né? Ou seja, o rotacional do hot de psi tem que ser igual a zero. Beleza? Se você abrir isso aqui, esse produto vetorial, você vai achar que menos del psi ao quadrado del x menos psi... Opa, escrevi errado. Menos del ao quadrado del x quadrado menos del quadrado psi del y quadrado igual a zero. Ou seja, isso aqui, novamente, é a equação de Laplace, Laplaciano de psi igual a zero, para esse tipo de escoamento, tá? Uma relação interessante. Tá. Bom, a gente tem também a relação entre que eu falei mais cedo, né? Entre psi e φ.
Relação entre psi e φ. Só um minuto, já volto novamente. Bom, voltei. A relação entre psi e φ são dados pelas relações de Cauchy-Riemann. Ou equação de Cauchy-Riemann. De Cauchy-Riemann. Que vão justamente relacionar essas duas grandezas, né? Isso vai ter um vídeo também, o próximo vídeo vai ser demonstrando isso aqui. Del psi, del x tem que ser igual a del φ, del psi, del y, vy tem que ser igual a del φ, del y, tem que ser igual a menos del psi, del x. Isso em coordenadas cartesianas. A gente vai montar vários flows usando a superposição a partir de agora, tá? Então, vários flows. E o primeiro deles, um dos primeiros deles, vai ser um flow circular. Então é importante a gente definir a relação a equação de Cauchy-Riemann em coordenadas polares também, tá? Então isso aqui vai ser 1 sobre R, del psi, del θ. E aí, meu Deus do céu, del θ. Isso aqui é em coordenadas polares, tá? E 1 sobre R, del φ, del θ tem que ser igual a menos del psi, del R. Tá? Então esse aqui é em coordenadas polares. Tá? Opa, isso é importante para os escalamentos que a gente vai montar depois, porque a gente vai precisar dessas relações, a gente vai usar coordenadas polares, então isso é importante. Acho que o mais hot dessa aula aqui é o Teorema de Kelvin, né? A gente vai explorar ele muito no futuro. Ele vai explicar também o motivo dos aviões conseguirem voar, né? Vai ser a quebra de simetria. Nossa, que aerofólio horroroso. Beleza. Nossa, ficou muito feio. Não. Tá, vai ser isso mesmo. Ele ficou todo cagado. Peraí, será que dá pra arrumar? Não. Tem um aerofólio aqui, boa. Tá, ficou feio, mas enfim. Ele vai ter uma certa circulação associada a ele. Beleza? E pelo princípio de Kelvin, pelo princípio de Kelvin, a gente vai ter que, como a circulação é conservada, vai ser essa quebra de simetria que vai causar a diferença de circulação que vai gerar o lift, né? A força de... Como é o nome? Lift é força de sustentação no aerofólio. Isso aqui acho que é o mais importante aqui. Entender isso aqui, que isso aqui acontece, que vai ser a quebra de simetria e o fato da circulação ter que ser conservada, né, para esse tipo de escoamento incompressível. Escoamento, barotrópico e incompressível, esses dois requisitos têm que ser satisfeitos. Que a gente vai explorar mais em aula seguinte. Foi um pouco matemático assim essa aula, mas a próxima vai ter mais, beleza? Obrigado por tudo e falou!